Muita coisa mudou no universo televisivo desde as primeiras transmissões abertas nas décadas de 40 e 50. O principal meio de comunicação do século XX vive um momento de profundas transformações com a chegada das novas tecnologias de informação e comunicação. Depois dos canais de TV por assinatura, que ampliaram a programação com produções mundiais, agora é a vez do sistema digital, que promete trazer mais qualidade, interatividade e mobilidade para a televisão. 11 de agosto é o dia da televisão e o Viva Voz está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar com a gente, deixar suas sugestões, dúvidas, curiosidades, fique à vontade. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com, temos também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e também agora temos o Instagram @vivavozunivale. Fique à vontade, deixe suas dicas, sugestões, curiosidades, venha interagir com a gente. Isso mesmo, e para falar sobre televisão, nós convidamos a professora Laura Seligman, professora aqui do curso de jornalismo. Obrigada de novo pela presença, Laura. Obrigada pelo convite. Laura, me diga, na sua visão, o que mais surpreende nesse meio de comunicação, que é o mais popular do planeta, né? É verdade, né? A internet tem grandes promessas, mas a televisão ainda é a mais frequente, a mais assídua, que está perto da gente. E isso que é o mais surpreendente. É como algo que nasceu como um meio de comunicação se tornou uma prática social. Está presente não só na casa da gente, você falou agora em TV digital, em mobilidade, mas está na vida da gente. É isso que é o mais surpreendente, né? Alguns autores chamam eles de totem, outros chamam de mito, né? Uma autora aqui brasileira, Rosa Bueno Fischer, escreveu um livro chamado O Mito na Sala de Jantar, né? E um outro espanhol, Juan Ferrez, ele fala que a televisão é um totem, né? Um objeto de adoração dentro da casa da gente. E isso que é surpreendente. A gente não vive mais sem televisão. Ela é hoje o nosso status de verdade. Muito bem. Só para complementar, uma vez eu li, agora não vou lembrar onde, uma análise que a televisão é hoje como a fogueira era para os homens das cavernas e as lareiras para a Idade Média. Seria válida essa análise? É bem interessante, é uma boa analogia feita, né? Principalmente se a gente pensar na fogueira, né? Na fogueira das cavernas, como as sombras, né? Como usando aí o mito da caverna, né, de Platão, como a gente, olhando para as sombras, acredita estar vendo uma realidade. A televisão é só um meio de comunicação. Né? Hoje, as teorias da comunicação, né, as teorias da comunicação evoluíram e a gente sabe que ela não é uma janela aberta para o mundo, um espelho da realidade. Ela é uma realidade construída, né, pelos agentes que estão em volta dela, os comunicadores, os agentes de influência, né, os que têm poder sobre o seu conteúdo. Mas é uma ótima analogia, gostei muito. Muito bem, outro ponto de vista que eu não posso deixar de citar, então, vamos para o início. Como é que surgiu a TV e se propagou esse meio de comunicação? Surgiu de experimentos científicos, né? Só é possível por causa dos estudos dos tubos de raios catódicos, né? Eu puxei lá num longo tempo atrás, né? 1920, eu acho. Meu Deus, muito, muito antigo. E né, os experimentos que nos levaram a ver que juntando pontos, né, se formavam linhas, juntando as linhas se formavam quadros, e juntando os quadros a gente simula a imagem em movimento. Vejam bem, o homem ainda não é capaz de capturar imagem em movimento. A gente simula a imagem em movimento né, juntando quadros ou juntando fotogramas no cinema, né? Então, são esses estudos científicos que vão levar ao desenvolvimento do experimento televisão e as primeiras transmissões, né? E aqui no Brasil, dá para fazer uma panorâmica rápida da história da chegada aqui no Brasil? Acho que no Brasil o mais importante é uma personagem central chamada Assis Chateaubriand, né? Foi Assis Chateaubriand quem permitiu que o que era só algo experimental que se tornasse uma realidade. Não adianta fundar uma emissora de televisão se não há
aparelhos receptores. Então, era muito caro comprar um aparelho de televisão. Então, foram as ações de Assis Chateaubriand que trouxeram a importação dos primeiros aparelhos de TV, que ficavam estrategicamente em lugares públicos ou na casa de pessoas muito ricas, e só ao longo das décadas foram se popularizando. Hoje é muito barato, e a popularização das novas tecnologias em televisão também é muito rápida. O que há de mais novo hoje são as Smart TVs. São televisões que conversam com a internet, com outros aparelhos da casa. Você pode estar com uma foto no seu smartphone e querer mostrar, em vez de ter que mostrar uma foto pequenininha de um em um na sua sala de visita, você aperta um aparelho e compartilha na sua enorme TV plana de LEDs, né? Com muita rapidez. Então, isso é importante. Assim, a história da TV é uma história feita em velocidade máxima, né? Uhum. Eu vou voltar um pouquinho no passado, então. Como é que eram as primeiras transmissões de TV? Então, para falar nas primeiras transmissões, é importante a gente falar... Vamos pegar aqui no Brasil, então. De qualquer forma, né? Eram ao vivo. Olha só, era um teatro ao vivo. Ou, no caso do jornalismo, um rádio ao vivo. Um rádio-jornal feito na televisão ao vivo. Porque não havia ainda a tecnologia de gravação e reprodução. As fitas, como a gente chamava, né? Que foram evoluindo de categoria. Então, se usavam filmes, né, para gravação de imagens, mas não havia como gravar para reproduzir, tá? Então, quase tudo era feito ao vivo. O jornalismo usava, inclusive, antes de haver o videotape, usava filme de cinema, né? Fotograma mesmo para captar as imagens e mostrar. São documentos riquíssimos, né, raros, que estão disponíveis, todos já digitalizados, claro. Mas era muito interessante, porque não se podia errar. E errando, deveria se improvisar, né? Então, as primeiras transmissões eram ao vivo, preto e branco, né? E mesmo a primeira transmissão a cores no Brasil foi direto da Festa da Uva, em Caxias do Sul, né? Mas, infelizmente, foi transmitida em cores, mas ninguém tinha aparelhos coloridos em casa. Todos viram preto e branco. Então, ficou para a história, ficou gravado, guardado, mas ninguém assistiu. Laura, o que dizer da programação lá nos primórdios da televisão? Então isso é importante. A televisão não era 24 horas como é hoje, né? Havia um horário para iniciar, né, e um horário para terminar. Ele era bem curto. Não se via televisão até tão tarde. Inclusive, as crianças deveriam se retirar do recinto onde estava a televisão. A televisão não estava pela casa toda como é hoje, né? Ou nos telefones da gente. Imagina, nem se pensava, né? Então, mas naquela época, as crianças deveriam se retirar. Tanto é que ficaram famosas peças. Por exemplo, a RBS tinha, na década de 70, 2 bonequinhos que, às 8 horas da noite, entravam no ar de pijama, dando boa noite para as crianças. E a peça dos cobertores Fiatesse, cobertores Paraíba, desculpa, tá na hora de dormir, não espere a mamãe mandar. Era de verdade. Tinha que sair da sala, porque entraria o noticiário. E o noticiário não era para a criança ver. Pesado. A menos na minha casa, que meu avô deixava. Opa! Acho que foi uma influência da profissão, né? Ele me ensinou a ler no jornal. Olha o que aconteceu, né? Muito bem, professora. Continuando a parte de programação, como é que ela foi evoluindo, então, ao longo dos anos? Então, claro, outra coisa, havia a produção, né, nacional, era rica, mas não era tão intensa quanto é hoje. Então, tinha muito filme estrangeiro, né, muita série estrangeira, a gente cresceu vendo clássicos, né, da televisão norte-americana, das produções hollywoodianas feitas para a TV ou para o cinema. Aos poucos, ela foi sendo estendida. E aos poucos também algumas emissoras foram se consagrando como grandes produtoras de conteúdo. É o caso da TV Tupi,
É o caso da TV Excelsior, com telenovela, né? Da TV Record, os festivais de cinema, de música, eu queria dizer, os festivais de música, e da própria Rede Globo, né? Que é hoje um império da produção, faz cinema todo dia na nossa casa, né? Com as telenovelas e séries. Legal. Agora, como você vê a chegada da internet, né? Impactou de que maneira no conteúdo e na forma das pessoas se relacionarem com a televisão? Então, a internet, assim, até um determinado momento, não se via essa relação. Porque só lá no ano 2000, né, a internet chega no Brasil, né, lá pela década meio para o final da década de 90, né, que se estabelece mesmo, mas só no ano 2000, com a Web 2.0, que é a web interativa, que permite outros meios, a era da convergência de meios, como a gente fala, é que essa relação começou a ficar mais clara para a gente. Então, claro, hoje em dia, a gente assiste televisão em muitas outras oportunidades do que a formal no aparelho de televisão. Mesmo que ele seja tão bacana, tão grande, com tanta tecnologia, eu posso assistir conteúdo até então só televisivo em muitos outros meios. Então, esse impacto, hoje em dia, é fortíssimo. Tanto é que a gente não pode mais medir a audiência como se media antes. Antes, por exemplo, a Rede Globo, com uma telenovela ou com um telejornal, alcançava, assim, 80%, 90% da audiência em alguns momentos. 80 pontos de audiência. É um absurdo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, Babilônia, que é a telenovela principal, né, do horário nobre, está alcançando entre 22 e 26 pontos. Olha que loucura. Mas a gente não pode olhar como um fracasso, porque a gente vive outros tempos em que eu tenho uma oferta diversificada. Tanto é que a própria Rede Globo oferece conteúdo de forma diversificada e que outros meios de produção também estão investindo, que é o caso da Netflix, né, que é um fenômeno, né, para se assistir televisão, né, ou conteúdo até então televisivo, não posso mais dizer televisão, e que está agora produzindo começando a produção de uma série brasileira. Bacana isso, né? Puxando então do Netflix, como é que você vê o espaço para essas duas plataformas, agora conteúdo televisivo sendo feito de maneiras diferentes, transmitido e divulgado de maneiras diferentes? Como é que fica o espaço para essas novas formas de TV, entre aspas? Netflix é um fenômeno incrível, né? E demorou para chegar, assim, esse tipo de comportamento aqui, até por causa da TV digital, né? A gente falou na TV digital, né, aqui na abertura do programa, e, por exemplo, as mudanças em outros países em que a TV digital já é uma realidade foram acontecendo muito antes. Por exemplo, no Japão, o horário nobre foi deslocado para a hora do rush, porque as pessoas assistem televisão nos seus aparelhos móveis, dentro do metrô, no trem, no ônibus, no engarrafamento para casa. Né? Tem que mudar. O Netflix, para quem não conhece, né, é um site em que eu assino, é uma assinatura ínfima, é muito barata, não estamos fazendo propaganda aqui, né, gratuita. Vai que a gente ganhe também, o Silvio Santos ganhou? Vai, né? É verdade, o Silvio Santos falou bem, ganhou uma assinatura vitalícia, né? Né? Então, assim, eu pago essa assinatura e tenho direito a assistir todo o conteúdo deles a hora que eu quiser, em 6, 7 aparelhos, não me lembro agora. Então, claro, é uma outra forma. Com os tablets, notebooks, né, e os próprios smartphones, eu já não enxergo tão bem assim, em telas tão pequenas, mas quem goste, né? Então, a gente tem infinitas possibilidades de assistir o conteúdo que antes estava preso na sala da gente. Então, o fenômeno Netflix é uma realidade que quem correu na frente, como essa empresa, ganhou, né? Mas não precisa, não, eu acho errado, a TV aberta é tão importante aqui, né? No Brasil, então eu acho errado eu ter que assinar. O próprio YouTube, né, que é um site de rede social só de vídeos, nos permite assistir filmes completos, videoclipes, aulas.
escolho, né, o que eu quiser assistir, de que natureza é, coisas amadoras, coisas profissionais, então... Incluindo a programação televisiva também, que acaba indo para o YouTube, né? É verdade, algumas emissoras mantêm canal no YouTube. Fora que todo mundo pode se tornar um produtor, né, de televisão, os YouTubers, como a gente chama. Laura, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco voltamos a conversar sobre televisão hoje, que é o dia dela, né? Depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta, aproveitando hoje o dia da TV. Estamos aqui conversando com a professora do curso de jornalismo, Laura Seligman. Laura, então voltando à nossa conversa, vamos falar então de TV aberta. Qual a importância da TV aberta no Brasil e talvez no mundo também? Então, no Brasil, ela é, eu acho que o maior fenômeno, assim, de televisão que a gente possa encontrar no mundo, né? Não tem em outros lugares, a TV aberta, ela é normalmente estatal. Em poucos lugares se reproduz, assim, esse modelo que a gente tem de televisão aberta, em que só se ganha dinheiro com anúncio, né? Outros lugares, a TV a cabo, né, que é por assinatura, evoluiu, né, e acabou substituindo essa necessidade. Aqui o cabo ainda é muito caro, né, é para poucos, mas a TV aberta supre isso porque tem alta qualidade, apesar de ter muito espaço de comercial, muito espaço publicitário. Mas não parece nos incomodar, porque a gente continua mantendo esse modelo. Para ter uma ideia, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, contabiliza que mais de 90% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho de televisão em casa. Num país do tamanho do nosso, um país continente, com tantos milhões de habitantes, isso não se reproduz em lugar algum. Né? Loucura, né? Olha a importância. Quando um sujeito é líder de audiência, para quantos milhões de pessoas ele está falando ao mesmo tempo? Isso é um grande poder, né? Com certeza. Laura, agora a gente estava falando de TV por assinatura, falamos da Netflix, vamos falar um pouquinho de TV por assinatura. Então, tem um dado interessante, a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura divulgou recentemente que em 2015, pela primeira vez em mais de 10 anos, o setor está registrando queda no número de assinantes, né? Como é que você analisa tudo isso? Eu acho que eles deveriam parar e repensar, né, as suas práticas. É muito caro, é impraticável a televisão. Tanto é que em algumas capitais o número de assinaturas roubadas, gatonete, NetGato, essas coisas assim, é muito alta e não tem controle, né? Eles fazem campanhas, agora está no ar uma campanha, né, contra a assinatura pirateada, claro. Mas eles têm que parar e repensar, exatamente pelo que a gente vinha falando agora no programa. Se eu posso assistir um grande número de filmes, até de forma legal, né, que estão gratuitamente ou por uma assinatura muito baixa na internet, por que eu vou gastar dinheiro com, né, muito dinheiro? Claro, são muitos canais, mas às vezes nenhum deles está todo mundo já teve esse sentimento de ter muitos canais na televisão, passar e nenhum te agrada naquele momento. E correr para a internet e conseguir ver um filme, uma série, inclusive muito antes. A audiência ela é tão organizada que algumas séries norte-americanas chegam aqui 1 ano, 2 anos depois. As pessoas conseguem disponibilizar, né? Isso, é claro, isso é de forma ilegal, mas não estão vendendo, né? Estão compartilhando de forma ilegal. Elas colocam no ar, produzem a legenda em português. No dia que vai ao ar nos Estados Unidos, já está disponível para baixar aqui no Brasil. Então, eles têm que parar e repensar a sua prática, porque do jeito que eles estão fazendo não está dando certo. O telespectador já está muito atento e eu acho que mais pessoas tendo uma prática mais incisiva na internet também, né? Claro. As pessoas estão aprendendo a navegar, né? Inclusive com o advento das Smart TVs, né? A televisão que conversa com a internet, até sem fio, tudo certinho. Hoje
não preciso nem me deslocar para o meu notebook, para o computador. Eu tenho uma tela gigante e assisto cinema em casa. Então, eles têm que parar mesmo, né? Muito bem. Um grande fenômeno da TV brasileira em produção são as telenovelas, as teledramaturgias. Professora, como é que você avalia esse fenômeno? Olha, a telenovela, ela é muito importante em vários lugares do mundo. Na América Latina, há países assim muito importantes. Na Colômbia, né, por exemplo, a gente tem mais da América do Norte o México, né, que também tem uma grande produção televisiva, e o Brasil, né, não só com a Rede Globo, mas tem uma história grande, a gente vinha falando até agora, mas hoje a gente tem SBT, Record e Globo produzindo em larga escala o tempo todo. Ela é tão importante que no Brasil, é o Brasil quem cedia o OBITEL, que é o Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, né, que estuda isso. E os estudos da telenovela já estão muito adiante daquela conversa de bar que as pessoas dizem assim, eu não assisto telenovela, numa tentativa de se intelectualizar perante os outros. Telenovela é muito importante, né, e assim, ela traz temas da atualidade, ela traz... assim, por exemplo, questões sociais, desde a década de 80, a telenovela da Globo trabalha com merchandising, ou marketing social, né? Discutindo as drogas, crianças desaparecidas, a própria internet. A primeira telenovela que fez isso foi uma telenovela que tinha uns ciganos, né? Que se comunicavam, uma cigana se comunicava pela internet. Então, a questão cultural estava ali, né? Bacana. E eles traziam um marketing social sobre crianças desaparecidas. Laura, pensando em telenovelas, outro fenômeno que está acontecendo neste momento é a paixão dos brasileiros pelas séries. Né? E muitas dessas séries vêm de fora, né? Mesmo que agora a gente tenha produções locais bem bacanas também no formato série. Você acha que as séries ameaçam aí o monopólio das novelas aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Não, eu acho que não. Assim, a gente sempre curtiu série, né? Desde o início da televisão. Então, tinha séries né, lá da década de 50, 60. Aliás, Silvio Santos está reprisando I Love Lucy. Olha só. Que é muito antiga. E é uma série, né? Túnel do Tempo, Terra de Gigantes. Gini é um gênio. A Feiticeira. Eram séries televisivas que a gente curtia aqui. O que acontece agora? Mas elas passavam na televisão. Né? A gente assistia na televisão. O que acontece agora, sim, que as pessoas estão substituindo o horário de ver televisão por assistir séries no seu computador ou nas suas Smart TVs. Então, sim, elas estão roubando espaço. Tanto é que a própria Rede Globo, por exemplo, também está produzindo séries há algum tempo, né? Passa na televisão, mas é importante, inclusive isso, as emissoras já estão atentas, mas é importante para a audiência, para a gente se considerar com algum poder também de barganha, né? Para a gente se considerar um pouco ouvido. Que assim, olha, se eu não gostar, eu tenho como sair dessa roda. Não é só troca de canal ou desliga a televisão. Eu posso ir assistir outra coisa em outro lugar. Então, é importante. E a oferta é tão grande, por exemplo, só dos estúdios ligados a Hollywood, né? Se a gente parasse, tem um autor lá que fala que se a gente parasse para só assistir num ano tudo que é produzido em um ano de minisséries, né? De séries nos estúdios hollywoodianos, não dava precisaria tempo. De muitos de nós, né? Muitos de nós, porque não teria como. Isso se fosse possível assistir 24 horas por dia. Então, é tão Muita importante coisa. que se gasta muito dinheiro. A série Friends, que já teve 12 temporadas, se eu não me engano, já acabou, né, há muito tempo. Nas últimas temporadas, para gravar cada episódio, os 4 atores... Eram 4? 6, eu acho. 6, obrigada. 6 atores principais ganhavam milhões por episódio. Então, é bacana, É um né? fenômeno também, né?
Muito bem, falando agora então da parte da TV, a parte um pouco mais burocrática, o que é preciso para se abrir uma emissora de TV no Brasil? Olha, super restrito. Não pela questão econômica. É porque no Brasil, emissoras de TV aberta são concessão pública. Então, dependem de uma autorização do Congresso Nacional. Ora, em se falando em Congresso Nacional, a gente sabe o que acontece, né? Desculpa a sinceridade, mas há um jogo político, um jogo de poderes em que não é qualquer um que vai conseguir abrir, mesmo que ele tenha todo o dinheiro. Ele precisa ter uma certa entrada, vamos dizer assim, para não ofender ninguém, entre alguns setores da política para conseguir essa autorização. Tem um site que chama Os Donos da Mídia, que ele sempre acompanha essas concessões. A maioria das concessões de TV aberta pública, TV aberta no Brasil, já está vencida há décadas e nada vai ser feito. Porque, claro, eles têm um jogo assim de troca de favores intenso, principalmente se a gente considerar a publicidade, né, governamental, os anúncios que são frequentes o tempo todo na emissora. Então, dentro dessa troca de favores, quem sai perdendo é claro, né, o cidadão comum, que ele jamais... Mas tem outros tipos de concessão. Tem as TVs educativas, né, a concessão para TV educativa é muito complicado para conseguir também. Não penso que é fácil, não. E as comunitárias, que também são, tanto as educativas quanto comunitárias, muitas vezes há também aquele jogo de enganação, não há nada de educativo na programação do sujeito, não é nada de comunitário, né, está lucrando, não pode, TV comunitária não pode lucrar, só pode transmitir para um raio bem pequeno, né, em volta do seu ponto de transmissão, mas de qualquer forma, né, se houvesse assim a livre concorrência, né, quem sabe seria, não sei, né, mas quem sabe fosse um pouco mais justo. Laura, a gente está com o tempo esgotado, não deu tempo de falar sobre jornalismo televisivo, você vê que coisa, quem sabe você já fica aí convidada para uma próxima. Mas a gente quer agradecer a professora Laura Seligman, professora aqui do curso de jornalismo. Obrigada, Laura. Obrigada a vocês. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você fica aqui na rádio com o Uni Repórter e pela TV a programação do Canal Futura. Esse foi mais um Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.